Olá, meu nome é Ricardo, sou doutorando no curso de Educação da Universidade Estadual Paulista, Unesp, orientando do professor Dr. Rodrigo Barbosa Lopes. Eu estou aqui para apresentar o recorte da minha pesquisa de doutorado, que ainda está em andamento, na qual trata de alguns conceitos do Michel Foucault, que é um pensador francês que deu aula no seu último período de vida no Collège de France, e também alguns conceitos do Fernanda Bárcena Orbi, que também é um professor catedrático, né, da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Então, para começar, eu já vou trazer aqui um pouco dessa reflexão sobre a noção da ética do cuidado de si na obra Foucaultiana. Então, o que a gente tem aí, né, já de elementos para poder elencar essa ética do cuidado de si? Ela é uma forma, né, de estabelecer relações, estabelecer, né, cuidado dentro dessas relações na antiguidade greco-romana, né, enquanto mestre e discípulo mantinha um diálogo, mantinham trocas no sentido de construir verdades, né? Então, a gente já começa aqui mostrando que o cuidado de si, ele tem umas certas diferenças, não só no seu propósito formativo, mas também no seu propósito educacional, que seria o de estar junto ao sujeito, ao discípulo, uma forma de construir uma realidade, uma percepção sobre essa realidade que tem a ver com a própria singularidade no processo, tem a ver com uma transformação desse sujeito, né? Então a ideia não é só transmitir conhecimento, né, formar habilidades, competências, né, no sentido de garantir uma certa previsão de quem que deve ser esse sujeito que vai estar formado no final desse processo. Então, no sentido alternativo, a ética do cuidado de si demanda um trabalho de envolvimento, um trabalho mais sensível e principalmente um trabalho crítico, que o sujeito ele tem como uma demanda, né, construir aquilo que ele é e que ele pode ser. Então, essas verdades vão ser o que vai moldar esse sujeito, de acordo com aquilo que ele acredita e naquilo que essas crenças vão se converter em práticas cotidianas, nas práticas de cuidado de si. Isso tudo vai contribuir para isso que a gente está chamando de formação de modos de existência, né? E também para a construção, a produção da subjetividade nesta relação educacional. Então, segundo Foucault, essas relações de maestria greco-romanas, né, têm como objetivo formar esses modos de existência, né, e tornar a subjetividade de uma forma emancipadora, né, para que o homem possa governar a si mesmo, saber ter meios, recursos, instrumentos, principalmente verdades, que vão contribuir para a formação desse cuidado de si. Para ele, isso é uma questão pedagógica também. No caso, né, se referindo a esse modelo antigo, ele vai denominar de psicagogia, que seria uma tradução mais aproximada à condução das almas. Então, o mestre ele tem esse papel, essa função de conduzir os sujeitos ao conhecimento, de conduzir enquanto uma forma construtiva, não só como esse depósito, né, de um saber que sai do mestre e vai para o discípulo, mas de convidar a estar junto nessa realidade e dessa forma convocar o discípulo a se implicar com a vida, e a vida é nesse sentido, né, do que mundo que ele está envolvido, o que que acontece nesse mundo, o que que tem nesse mundo, o porquê que ele está nesse processo de cuidado formativo, e também de olhar para si mesmo, porque é justamente nesse olhar que alguma coisa nova, uma coisa autêntica e singular, né, pode surgir. Então, é justamente na imprevisibilidade desse processo que reside a capacidade, a potência de transformação da existência. Esse pensamento antigo sobre a pedagogia nos ajuda a criar algumas problematizações, inclusive um diagnóstico sobre a realidade escolar e pedagógica. Então, o Foucault ele vai fazer toda uma investigação no livro Vigiar e Punir sobre como que ocorrem essas práticas de poder por meio dos mecanismos disciplinares. Então, ele vai dizer, né, que na escola existe uma série de dispositivos, de ferramentas, instrumentos
que visam o controle do corpo do sujeito. Então, a disciplina, o mecanismo disciplinar, atua numa forma de domesticar o corpo e a vontade para que seja obediente às normas de funcionamento, para que o sujeito possa se alinhar a uma ideia de normalidade. Então, a normalização é um conceito chave para poder entender esses mecanismos disciplinares, no sentido de que a normalização ela define padrões de comportamentos que são considerados aceitáveis, desejados, né, os comportamentos que são corretos, né, que são idealizados dentro desse campo institucional. O aprendizado diz um modo muito específico na relação com o conhecimento, né, e na relação também com o professor. É um aprendizado que tem em vista essa reprodução, né, de um conteúdo ou um caminho muito bem estabelecido de como que se deve chegar a esse saber, e um saber que também já é dado de antemão, muitas vezes, né? Já se espera que esse saber seja repetido de uma forma mais ou menos fiel, né, pelo aluno. Então, é uma verdade que já é colocada de antemão, que cabe aos alunos fazerem um esforço de entender, né, o conteúdo dessa verdade, assimilando dentro da memória. Essa estrutura disciplinar de aprendizagem, ela vai garantir que as experiências ocorram de uma forma mais homogênea possível, justamente porque existe um ideal, né, que todos os alunos devem corresponder. Então, existem processos específicos de aprendizagens que vão levar ao resultado que é proposto dentro de um programa, dentro de uma disciplina, né? E esse resultado, ele precisa, né, ser chegado com a maior eficácia possível. Então, a questão da experiência é o que está por detrás, né, toda a discussão, né, que eu estou fazendo até aqui, porque justamente as experiências com esses instrumentos disciplinares, com os mecanismos de poder, que vai estar formando tanto a subjetividade, né, dos atores escolares envolvidos, como também vai estar formando um modo muito homogêneo e específico, né, e normalizado, que é um modo de existência da instituição escolar, né, que é uma instituição em que se repete em vários espaços diferentes. Nessa discussão sobre a governamentalidade do sujeito, vai entrar também a questão do neoliberalismo dentro das políticas, da organização, das propostas atuais, né, dentro do campo pedagógico na educação. Então, a gente tem visto o crescimento, né, cada vez maior de uma lógica de pensamento em que o sujeito ele deve ser formado para atender aos desígnios de mercado, no sentido de construir um arcabouço de habilidades, conhecimentos, competências, para poder se adaptar a esse mercado de trabalho que tem se tornado cada vez mais exigente, mais rigoroso. O Fernando Barça também vai fazer essa discussão, né, sobre o neoliberalismo dentro do campo pedagógico. Ele traz um conceito bem interessante que é o pedagogismo, que seria justamente um sentimento de falta em relação ao saber. Então, é como se o sujeito estivesse o tempo todo um sentimento de insuficiência em relação àquilo que ele sabe, como se tivesse sempre um déficit de conhecimento e isso gerasse uma postura de cobrança para buscar preencher essa lacuna, né? Buscando sempre buscar mais conhecimento para poder apaziguar esse sentimento de falta e se sentir útil, se sentir apto, né, para estar correspondendo às expectativas do mercado. O Barsna vai falar que o propósito do ato educativo não é o de preparar o sujeito para o mercado de trabalho, né? Isso seria uma forma de reduzir a esfera da vida ao âmbito profissionalizante. Então, no sentido mais amplo, ele vai pensar a sua pedagogia da presença enquanto uma forma de preparar para a própria vida, para a própria existência, né? De produzir transformações que sejam necessárias para poder se viver bem, né? Então, o sujeito ele deve se perguntar que tipo de vida, né, quero levar. O professor ele faz essa intermediação em relação ao conhecimento, né, uma intermediação que vai ajudar a conduzir ele
ao encontrar verdades, né, e respostas que possam contribuir para a sua emancipação enquanto sujeito. Então, por isso a gente está trazendo aqui essa noção da ética do cuidado de si e a pedagogia da presença, para que seja um plano de referência para a gente pensar a construção dos vínculos educacionais, para se pensar a questão dos modos de aprendizagens, né, a questão do como se aprende, os pressupostos que sustentam essas práticas de ensino e aprendizagem, e também que a gente possa, inclusive, trazer para essa discussão sobre os conteúdos, né? Que tipo de conhecimentos, né, que esses alunos devem adquirir no final desse processo formativo e como que esse conhecimento pode ser trabalhado no sentido de produzir diferenças, né, de produzir um estado de envolvimento, um estado de conexão com o saber, para que isso faça sentido diante da vida dos sujeitos que estão nesse espaço escolar. Aprender pela presença implica na descoberta da singularidade. Isso quer dizer que a potência do ato educativo reside no fato de que a gente não tem garantias sobre como que o sujeito vai estar lidando com esse conhecimento depois de ensinar para ele. Então, quando a gente faz esse desapego em relação aos resultados, tudo isso que foi pré-determinado, né, como foi rigorosamente planejado para essa formação do sujeito, a gente cria então condições para que acontecimentos ocorram, né, para que inovações, surpresas, situações inusitadas criam aí um espaço de troca, né, de enriquecimento da própria experiência, né, de um certo improviso, né, no jogo com essa realidade, no jogo com o saber, nas relações, como que essa questão do imprevisível tem uma força de transformação sobre o sujeito, de transformação no modo de vida, essa capacidade de criação, né, de flexibilização das relações para poder se criar uma subjetividade que é crítica, uma subjetividade que não só cumpra protocolos, não só obedeça a tudo aquilo que já está instituído. Então, para finalizar a discussão que eu trouxe sobre a pesquisa, eu estou fazendo uma aproximação entre o conceito de pedagogia da presença e a noção do cuidado de si, porque a pedagogia da presença ela traz muito uma conotação concreta, né, de práticas possíveis dentro do campo pedagógico que funcionam como uma resistência aos mecanismos de poder, de controle, de normalização, né, justamente porque existe uma potência na capacidade de criar a educação que, consequentemente, vai gerar efeitos na produção de subjetividades. Então, por meio de uma noção que faz parte, né, do nosso vocabulário cotidiano, que é a questão da presença, a gente tem subsídios para poder se pensar relações mais humanizadas, né, para a gente poder, inclusive, fortalecer os vínculos dentro da instituição escolar. A presença, o modo de estar presente na relação com o saber, na relação com o professor, com o aluno, todos os atores escolares, envolve numa implicação de se envolver com a realidade, de produzir discursos, de produzir elaborações do pensamento que tentam, de certa forma, não ficar refém de repetições, de memorizações, de tudo aquilo que já está pré-determinado, de tudo aquilo que já está previsível no campo do conhecimento. Então essa é a discussão, né, que eu tenho desenvolvido ao longo da pesquisa de doutorado, é uma parte, né, porque é uma discussão que envolve mais conceitos, que envolve uma articulação mais ampla. Então, mas de qualquer forma, esse texto que vai ser publicado nas datas do evento já fornece ali uma porta de entrada para a gente se inteirar sobre a questão tanto, né, da pedagogia da presença, do Fernando Barça, né, quanto a ética do cuidado de si, nas articulações com o pensamento, né, da pedagogia, da subjetividade no campo educacional. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.